a tão esperada pesquisa que sai periodicamente, e temos mais uma agora para podermos analisar, né? Mais uma pesquisa aqui, justamente conduzida aí pela Enfoque Book News, que aponta para uma tendência de equilíbrio na preferência do eleitorado santista entre os dois pré-candidatos que se destacam na intenção de voto, né? Faltando pouco menos de 8 meses aí para as eleições municipais. O atual prefeito Rogério Santos, do Partido Republicanos, que busca a sua reeleição, e a deputada federal Rosana Vale, do PL, despontam como principais figuras. Outro nome em destaque é o da vereadora Thelma de Souza, do PT, que é pré-candidata. A pesquisa considerou os nomes de possíveis candidatos que devem entrar na disputa pela Prefeitura de Santos nas eleições de outubro próximo, com base em manifestações públicas de interesse em participar do pleito ou indicações de apoiadores divulgadas publicamente. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, o atual prefeito Rogério Santos lidera com 26,3% da preferência do eleitorado, seguido de perto por Rosana Vale, com 24,1%. Essa diferença é considerada empate técnico, levando em conta a margem de erro da pesquisa de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento realizado entre os dias 9 e 13 de fevereiro ouviu 802 pessoas nos bairros das 3 zonas eleitorais da cidade. Na sequência, a ex-prefeita e atual vereadora Thelma de Souza alcança 11,9% das intenções de voto, contando com o respaldo da legenda para participar do pleito. A vereadora Débora Camilo, do PSOL, surge com 2,4%, enquanto o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, do partido Avante, registra 1,4%. O percentual de eleitores indecisos dentro desse cenário é o que chama atenção, porque chega a 20%, representando cerca de 1/5 do eleitorado. Por outro lado, já 13,9% afirmaram não ter a intenção de votar em nenhum dos nomes apresentados nessa lista. Marcelo, como é que a gente pode definir? Nas outras pesquisas, parece que a Rosana tinha grande vantagem sobre o Rogério Santos. Na penúltima, a vantagem diminuiu, e nessa, parece que ele vem virando o jogo. É reflexo do que isso aí? Jogo político, né? Muita coisa, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte, né? No último final de semana, o PL teve muitas movimentações aqui na região, né? A Rosana tem que ver até que ponto ela continuou com sua força ou perdeu força, né? Para se manter aí na candidatura. Será que vai manter a candidatura? Essa é uma pergunta também, né? Será que vai manter? Era importante que mantivesse. Porque você ter só um candidato forte, isso tira, né? Eu posso dizer assim, uma legalidade de um processo eleitoral, né? Significa que um grupo político comprou todos os outros partidos. E aí como é que fica? Né? O povo não tem opção, vai ser só aquilo e aquilo mesmo. Né? Então é importante que tenham as opções para que a população possa entender que, olha, tem a continuidade, tem a oposição, o que nós queremos? Né? Queremos mudar, queremos manter, né? Tem que ter o contraponto, não é mesmo? Em muitas cidades aí, como exemplo Santos também, a gente verifica aí que essa oxigenação ela é importante acontecer, né? Será que vai acontecer em Santos? Não. Então, é importante aí ver o posicionamento da deputada, ver como é que ela vai ficar nesse contexto, né? Vai manter, não? Como é que fica, né? Para ver cenas dos próximos capítulos, né? Na questão de percentual de votos, eu acho que está dentro de um contexto natural, normal, né? Normal, por conta da visibilidade que ela tem, das atuações que ela tem, o próprio prefeito também, das atuações que ele tem, né, perante aí a cidade, tem feito muitas... Ano de eleição também, todo mundo faz muita coisa, né, mas tem feito muitas obras, tem apoiado muitas ações aí da comunidade, e isso é importante. Né? Quem ganha sempre é a população. Quando você tem uma concorrência forte,
né? Você tem alguém no seu encalço, quando você tem uma Câmara de Vereadores muito ativa, que fiscaliza bastante o Executivo, quem ganha é o povo. Quando você tem um Executivo que não tem ninguém no seu encalço, e você tem uma Câmara de Vereadores refém do Executivo, quem perde é o povo, né? Porque aí você sabe que não tem ninguém cobrando, não vai ter ninguém apertando, todo mundo vai falar amém, 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 e vai concordar com tudo. Eu vejo esse cenário aí muito natural. Ainda algumas movimentações ainda vão acontecer, né? Vamos ver quem será o vice do Rogério, ou a vice, né? Mesma coisa com a Rosana, se vier, Thelma de Souza, né? Thelma, será que a Thelma vem? Será que a Thelma vem e vai se unir com o pessoal? Olha só, pode acontecer também, não pode? Estou conjecturando, estou supondo aqui, né? Não estou dizendo nada que pode acontecer. Mas tudo é possível, é política, né? Vamos aguardar. Ô, Edivaldo, eu gostaria de ouvi-lo também, porque as pesquisas sempre chamam muita atenção, né? E a gente anda acompanhando, e claro que a gente vê que existe o esforço aí dos institutos de trazer sempre algo que realmente represente o que o povo está sentindo. O que chamou muita atenção nessa pesquisa, a gente pode até pôr na tela aí, a produção vai pôr na tela agora, é uma coisa que eu identifiquei aqui, que todos devem ter identificado, além do acréscimo do Rogério, né, pela primeira vez numa pesquisa onde existem o nome dos candidatos, ele vem na frente da Rosana, né, no primeiro resultado. Isso aí, claro que chama atenção. Mas eu vejo aqui esses 13,9% de pessoas que falaram que não vão votar em nenhum dos candidatos que foram apresentados, ou seja, nem no Rogério, nem na Rosana, nem na Thelma, nem na Débora Camilo e nem no Ivan Sartori. Nós estamos falando aí de 13,9%. Por outro lado, 20% ainda está indeciso. Então a gente vê que não existe uma preferência, né? Parece que as pessoas estão querendo mesmo estudar aí o cenário do que está acontecendo em questão política, pelo que nós vimos aí justamente nesse gráfico. Como é que você interpreta esses dados aí? O que você acha que pode acontecer? Vai ter alguma surpresa? Ou você acha que vai estar tudo dentro do contexto que a gente está vendo e seguindo aí, esse crescimento do Rogério e, ao mesmo tempo, a Thelma também crescendo, a Rosana chegando junto? A gente imagina que vai ser uma eleição bem equilibrada, né? Olha, eu particularmente tenho me demonstrado aqui sempre avesso a essa questão dessas pesquisas, né? Não dou credibilidade, não, até por conta do poder da máquina pública e dos políticos, de uma forma geral, em interferir nesses resultados, né? Porém, vamos analisar o que está aí. Tá? O Marcelinho falou uma palavra que eu acho que é o que mais precisamos, porém, né? E a palavra é oxigenação, né? Oxigenação política. É isso que nós estamos precisando, né? Mas como ter uma oxigenação política onde esse rio ele é tão poluído no nosso país? Está complicada essa situação, né? Fora o fato de que nós voltamos sem saber em partidos, né? Nós não voltamos nos candidatos, não é? É complicado a situação nossa como eleitor. E não me surpreende esses números, né? Somando lá entre os não sei, né? E o outro que eu não estou conseguindo ler agora, né? Damos aí 33,9%. É um índice altíssimo, prova do que nós estamos realmente sem um parâmetro político, né? Saber de fato em quem votar, será que vai haver mudança? Porque quando alguém se sobressai, vou dar um exemplo aqui da deputada Rosana Vale, né? Para ficar bem claro a minha posição, ela se sobressai por conta do que ela está fazendo, nada mais está fazendo do que o que nós esperamos que ela faça, né? Então não é motivo para ninguém bater palma, né? É lógico, sem dúvida, respeitar, reconhecer o trabalho e ficamos felizes por isso, né? Mas na realidade é só fruto do que, como eleitores, nós esperamos, né? O que me preocupa são esses números do PSOL e do PT, como também alertou o Marcelo, né? Se juntar os dois, dá 14,3%, né? Porque é bem possível, porque é o que normalmente eles fazem, se unem nesse propósito para que eles atinjam o objetivo deles de poder, que, enfim, é assim que eles procedem, em fim de papo, não é? Mas
realmente tem muita coisa ainda para rolar, nós estamos no início do ano, né? Até o ano que vem e tal, muita coisa tem para acontecer. Mas é preocupante, né? Esses dados, esses números, né? 33,9%, né, no universo de 100%, de pessoas que não sabem em quem votar, e é triste isso, né? É triste porque essa é a realidade política, porque a gente não tem realmente uma opção. E nós não entendemos ainda, como cidadãos, né, como eleitores, a importância da política na nossa vida, né? Aí tem aquele chavão que diz que, olha, política, religião e futebol não se discute. Se discute, sim, o que não se troca é soco, né? Mas palavras nós temos que fazer, sim, porque a política é uma arte nobre, você faz política todos os dias na sua vida, não é? Quando conversa com o seu filho, conversa com a sua esposa, o esposo, enfim, todo dia nós fazemos política na vida, é essa mentalidade que nós precisamos ter, não é? E mudar esse quadro bastante corroído da política nacional, não é? Isso é, infelizmente, porque tudo nasce nos municípios, né? Então, são raros os casos em que nós vimos as nossas câmaras municipais cobrando dos nossos prefeitos, né, em todos, aí nos 5.000 e poucos municípios que nós temos, o que tem que ser feito. O que a gente vê aqui, como aqui em São Vicente, o nosso prefeito está alinhado com toda a Câmara, então faz o que quer, não tem problema nenhum, ninguém reclama de nada, está tudo muito bem, né? Está tudo muito bem. E em Santos também acredito que não seja diferente, é isso que precisa mudar, nós precisamos mudar. Ô, Paulinho, uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, e diga-se de passagem, alguns grupos já começaram a reclamar sobre isso que a gente sempre fala aqui, que, por exemplo, a Rosana Vale vindo como prefeita, ou até mesmo o atual deputado federal Paulo Alexandre vindo como candidato a prefeito de Santos, nós vamos perder um deputado federal. E, ao mesmo tempo, o pessoal lá do Vale do Ribeira, onde a Rosana foi muito bem votada, eles começam a perceber isso e começam a pedir, poxa, mas por que ela vai nos abandonar? Você acha que seria mais ou menos isso? Porque não existe uma eleição casada, né, de deputado e, ao mesmo tempo, prefeito, né? Tem a diferença de 2 em 2 anos, mas, de repente, existe sim essa vontade, que ela bateu o recorde de votação, justamente lá no Vale do Ribeira, que o pessoal a reconheceu melhor, enfim, viu que ela estava trabalhando em prol de um lugar paupérrimo, que estava precisando da força de um político a nível federal, e de repente virar as costas, vai estar virando as costas, por exemplo, para São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, e assim vai, e aquele lado todo lá. Como é que você vê esse contexto, trocar uma região toda por um município, que a gente sempre fala, já é um município que tem os maiores recursos, vai ter 5 bi para poder gastar, né, nesse ano, enfim, então não está passando por dificuldades, não é uma cidade que nem São Vicente, que está em estado de emergência, que aí precisa mesmo de uma figura com pulso para segurar essa crise. Como é que você vê? Isso aí é guerra de ideologia, Paulinho? Santiago, eu já comentei nos programas anteriores, né, a minha posição sobre isso. Eu fico muito chateado, né, de um deputado federal se eleger, que se elege com um número absurdo de votos, né, e ter uma representatividade grande naquela região, daqui a pouco sair para um cargo executivo e abandonar aqueles votos, né. Eu não estou só citando da Rosana Vale ou coisa parecida. O Paulo Alexandre também, eu falaria a mesma coisa se ele saísse para a candidatura à prefeitura, né? A gente não pode esquecer que a nossa região, aqui, a região do litoral, ela elegeu 4 deputados federais, né? Ela elegeu Paulo Alexandre, Rosana Vale, delegado da Cunha e o Mourão. Só que esses dois aqui, da Cunha e Mourão, até agora não falaram para que vieram. A realidade é essa, né? Então, nós temos atuante mesmo na Câmara a deputada Rosana Vale e o Paulo Alexandre. Se a deputada Rosana Vale sair, a região toda perde bastante. Eu penso dessa maneira, né? Eu acho que a região perde a representatividade porque ela é uma mulher bastante atuante lá no Congresso Nacional. Ela é uma mulher que puxa bastante pautas interessantes para a nossa região, assim como o Paulo Alexandre também, né? E volto a questionar esses outros dois que até agora não mostraram serviço, que é o Mourão, né? E o delegado da Cunha, que se elegeu com bastante voto aqui na nossa região,
e até agora não mostrou para que veio. Eu praticamente, aquilo que eu já tinha falado em programas anteriores, há muita água para passar por baixo dessa ponte, que nem o Marcelinho falou. Acho que não está nada decidido, né? Se a gente for analisar pesquisas anteriores, a margem de diferença da Rosana Vale para o Rogério Santos era absurda, né? A Rosana Vale estava quase 30% e o Rogério com 12%. Então, ele já começou a se aproximar da Rosana Vale. Acho que vai depender muito das alianças que vão ser feitas. A gente ainda não sabe quem vai ser a vice do próprio Rogério. Estão falando em Aldrin Cleis para a vice do Rogério. A gente também não sabe quem é a vice da Rosana Vale. A gente também não sabe se Thelma de Souza, aí eu vou até contra os meus amigos aqui da mesa, a gente não sabe se Thelma de Souza, de repente, apoia Rogério Santos. Né? Na política tudo é válido, né? Eu acho que nem essa comunhão entre PT e PSOL, mas o PT apoiando a candidatura do Rogério. Então, não sei, está muito indefinida aqui as eleições de Santos, né? E esse número aí de não sei e não votaria em nenhum, que é muito expressivo, é quase 34% do eleitorado, isso aí assusta bastante. Então, vamos aguardar. Eu não tenho um cavalo certo para cravar aí nessas eleições. A gente não sabe direito quem vai ganhar ou quem vai despontar na frente.